Era uma terça-feira comum. O sol da manhã filtrava pelas cortinas da minha cozinha, pintando o chão com listras douradas enquanto eu saboreava meu café matinal. A rotina era um bálsamo, uma melodia familiar que eu apreciava após anos de trabalho árduo e a criação de uma filha. O telefone tocou, um número desconhecido. Hesitei, como sempre, pensando ser mais uma telemarketing, mas algo me impeliu a atender. Do outro lado da linha, uma voz formal e um tanto apressada se apresentou como sendo do Banco Central, mencionando o nome da minha filha, Sofia. Meu coração gelou. Essa ligação, que parecia inocente, seria o primeiro acorde de uma sinfonia de revelações que desenterraria segredos que eu jamais imaginei que poderiam existir em minha própria família, transformando para sempre a paisagem da minha vida e a imagem que eu tinha da minha primogênita. A funcionária do banco, com uma calma perturbadora, começou a descrever uma série de transações financeiras incomuns, todas ligadas a uma conta em nome de Sofia. Minha mente tentava processar as informações, mas era como tentar segurar areia entre os dedos. Sofia, minha filha, sempre tão organizada e responsável com suas finanças, uma jovem adulta que eu acreditava ter uma vida transparente e bem-sucedida. As palavras dívidas, empréstimos, movimentações atípicas ecoavam na minha cabeça, distorcendo a imagem que eu tinha construído dela ao longo de décadas. Eu mal conseguia respirar, sentindo um nó apertado na garganta. A princípio, tentei racionalizar, pensando que poderia ser um engano, um erro administrativo do banco, ou talvez até mesmo uma fraude da qual Sofia era vítima. Afinal, minha filha era advogada, uma profissional respeitada, e a ideia de que ela estaria envolvida em algo financeiramente obscuro parecia absurda. Mas a voz da funcionária era firme, os detalhes eram precisos, e a urgência em seu tom era inegável. Ela mencionou valores que me fizeram engasgar, quantias que estavam muito além da capacidade de Sofia de movimentar, especialmente sem que eu, como mãe, tivesse qualquer conhecimento ou indício. A sensação de que algo estava profundamente errado começou a se instalar. Eu me vi mergulhada em um turbilhão de emoções, de negação a uma crescente e incômoda sensação de pavor. Era como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés, revelando um abismo de incertezas. A funcionária sugeriu que eu deveria procurar Sofia imediatamente e que, dadas as circunstâncias, seria prudente que eu consultasse um advogado. Um advogado? Para lidar com a minha própria filha? A realidade da situação começou a pesar, e a inocência daquela terça-feira de manhã se desfez em pedaços. Eu sabia que a ligação não era um engano, mas sim um presságio, o prenúncio de uma tempestade que estava prestes a devastar a tranquilidade da nossa família. Se você já se sentiu traído pela realidade, se alguma vez um segredo familiar abalou suas convicções mais profundas, então esta história é para você. Aperte o cinto, porque o que descobri sobre minha filha não foi apenas chocante, foi devastador. E se você quiser desvendar cada reviravolta comigo, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada sombria em busca da verdade. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, o som do meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. A xícara de café, antes reconfortante, agora jazia esquecida sobre a mesa, seu calor dissipando-se como a minha paz. A imagem de Sofia, sempre sorridente e confiante, começou a ser corroída por uma dúvida corrosiva. Como era possível que eu, sua mãe, não tivesse a menor ideia do que estava acontecendo? Eu a criei, a vi crescer, a apoiei em cada passo de sua jornada. A ideia de que ela pudesse ter uma vida financeira paralela, tão complexa e problemática, sem que eu percebesse, era quase insuportável. A funcionária do banco havia sido clara. Havia um padrão de saques e transferências que não condizia com a renda declarada de Sofia. E o pior, um empréstimo de altíssimo valor havia sido aprovado recentemente, utilizando como garantia bens que, de alguma forma, estavam vinculados à nossa família. Não especificamente meus bens, mas algo que indiretamente me atingiria.
A mente de uma mãe é um labirinto de preocupações, e a minha estava agora superlotada. Eu me perguntava se Sofia estava em perigo, se estava sendo coagida, ou se, de alguma forma, havia se envolvido em algo muito maior do que ela poderia controlar. Tentei ligar para Sofia imediatamente, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Mandei mensagens, uma atrás da outra, com um tom de urgência crescente, mas sem revelar o verdadeiro motivo do meu desespero. Eu não queria assustá-la, mas a necessidade de respostas era avassaladora. Cada minuto de silêncio do outro lado da linha apenas alimentava a ansiedade que me consumia. Eu repassava mentalmente cada conversa recente com ela, cada detalhe, buscando qualquer pista, qualquer sinal que pudesse ter me escapado. Mas nada vinha à mente que justificasse tamanha reviravolta. A incredulidade se misturava com uma pontada de culpa. Será que eu falhei como mãe? Fui eu quem a ensinou a ser independente, a buscar seus próprios caminhos? Mas será que, ao fazer isso, eu a deixei vulnerável? Eu sempre a encorajei a ser forte e autônoma. Mas agora, essa autonomia parecia ter se transformado em um véu que escondia uma realidade sombria. A sensação de desamparo era esmagadora. Eu precisava entender. Precisava saber a verdade. Não apenas para acalmar minha própria mente, mas para proteger minha filha, seja lá do que fosse que ela estivesse enfrentando. A noite caiu, trazendo consigo uma escuridão que parecia espelhar o meu estado de espírito. Sofia não retornou minhas ligações. A ausência de sua voz, de sua explicação, era um tormento. Eu imaginava os piores cenários, cada um mais aterrorizante que o anterior. A quietude da casa, que antes era um refúgio, agora parecia um eco da minha solidão e do peso dos segredos que eu estava prestes a desvendar. A busca pela verdade começava ali, na escuridão, com a promessa de que a luz, quando viesse, poderia trazer consigo uma dor ainda maior. Os dias que se seguiram àquela fatídica ligação foram marcados por um padrão de silêncio ensurdecedor por parte de Sofia. Minhas tentativas de contato se tornaram mais insistentes, mas ela parecia ter desaparecido do mapa. As mensagens não eram respondidas, as ligações caíam diretamente na caixa postal, e até mesmo seus perfis nas redes sociais, que antes eram atualizados com alguma frequência, agora permaneciam inertes. Essa inacessibilidade apenas intensificava minha angústia, transformando a preocupação em um medo tangível, palpável. Onde estava minha filha e por que ela estava se escondendo? Eu tentei falar com amigos próximos de Sofia, discretamente, sem revelar a gravidade da situação. Perguntei se a tinham visto, se sabiam de alguma viagem inesperada ou de qualquer mudança em sua rotina. As respostas eram vagas, cheias de incerteza. Alguns disseram que ela estava ocupada, outros mencionaram que ela parecia um pouco distante nos últimos tempos, mas nada que pudesse justificar o sumiço completo. A falta de informações concretas apenas alimentava as teorias mais sombrias em minha mente, e a cada hora que passava, a sensação de que algo muito sério estava acontecendo se tornava mais forte. Decidi ir ao apartamento de Sofia. Cheguei lá com a esperança de encontrá-la, de ter uma explicação, mas a porta estava trancada e nenhuma luz acesa. Bati várias vezes, chamei seu nome, mas o silêncio do corredor era a única resposta. Olhei através da fresta da caixa de correio, notando um acúmulo de correspondências que sugeria que ela não estava em casa há algum tempo. A visão daquelas contas e propagandas esquecidas me apertou o coração. Não era o comportamento de alguém que estava apenas ocupado, era o comportamento de alguém que estava ausente, talvez fugindo. Naquele momento, percebi que a situação era muito mais grave do que eu imaginara inicialmente. Não se tratava apenas de um problema financeiro, mas de uma crise que havia levado Sofia a se isolar, a se esconder, possivelmente de mim e talvez de si mesma. A ideia de que minha filha pudesse estar enfrentando algo tão pesado sozinha, sem procurar ajuda, me dilacerava. Eu me perguntava se ela estava com medo, envergonhada,
ou se havia caído em alguma armadilha da qual não sabia como sair. A necessidade de agir, de encontrar respostas, tornou-se uma urgência inadiável. Eu sabia que precisava ir além das tentativas de contato. Era hora de encarar a realidade e buscar informações mais concretas, mesmo que isso significasse mergulhar em um território desconhecido e potencialmente doloroso. O banco havia me dado um ponto de partida e eu não poderia ignorar. Aquele padrão de silêncio de Sofia era por si só uma resposta, uma confirmação de que havia um segredo, e que este segredo estava agora sob a minha responsabilidade de desvendar. Com o coração pesado, decidi que não podia mais esperar por Sofia. Eu precisava de respostas, e o lugar mais lógico para começar era o banco que havia feito a ligação inicial. Marquei um horário com a gerente, Sra. Almeida, que havia me contatado. A atmosfera no banco era fria e impessoal, o que apenas amplificava a minha ansiedade. Ao sentar-me diante da mesa da gerente, senti um misto de esperança e pavor, sabendo que as informações que eu estava prestes a receber poderiam mudar tudo. A senhora Almeida, uma mulher de semblante sério e profissional, começou a explicar a situação com uma clareza que cortava como navalha. Ela abriu uma pasta e começou a apresentar extratos bancários, contratos de empréstimos e documentos que, segundo ela, estavam todos vinculados a Sofia. A cada papel que ela deslizava sobre a mesa, uma nova camada da verdade se revelava, e cada revelação era um choque ainda maior do que a anterior. Os valores envolvidos eram astronômicos, muito além do que eu pensava ser possível para minha filha. O primeiro choque veio ao ver um empréstimo de vulto, assinado por Sofia, com uma taxa de juros exorbitante. A garantia para esse empréstimo, para meu desespero, era a hipoteca da minha própria casa. Eu havia coassinado um documento anos atrás, em um momento de confiança e amor filial, para um pequeno financiamento de estudos, e Sofia, de alguma forma, havia conseguido utilizar essa antiga assinatura, ou uma falsificação, para vincular a propriedade a essa nova dívida. A sensação de traição foi avassaladora, um golpe direto no coração de nossa relação. Minha mente girava, tentando entender como isso era possível. Eu não havia assinado nada recente, não tinha conhecimento de nenhum novo empréstimo. A senhora Almeida explicou que, devido a uma cláusula obscura no contrato original, ou a uma manobra legal complexa, a casa estava de fato em risco. Era como se um castelo de areia que eu havia construído ao longo da vida estivesse desmoronando diante dos meus olhos. As lágrimas brotaram, mas eu as contive. A raiva e a necessidade de entender me impulsionavam. Saí do banco com uma pilha de documentos e a mente em frangalhos. A imagem da minha filha, tão perfeita em minha memória, agora estava manchada por essa revelação dolorosa. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma quebra de confiança. Uma violação de tudo o que eu acreditava sobre a nossa família. A verdade começava a se desenrolar, fria e cruel. E eu sabia que o caminho à frente seria longo e doloroso, mas eu estava determinada a seguir em frente e descobrir a extensão total do que Sofia havia feito. Com os documentos do banco em mãos, comecei a analisar cada detalhe, cada número, cada cláusula. A pilha de papéis era um emaranhado de jargões financeiros, mas o que estava claro era a magnitude do problema. Sofia não havia apenas contraído um empréstimo. Ela havia se envolvido em uma teia complexa de dívidas, com diferentes bancos e financeiras, algumas delas com juros tão abusivos que beiravam a ilegalidade. Parecia que ela estava em uma corrida desesperada para cobrir um buraco, apenas para criar outro ainda maior. Cada extrato revelava um padrão de gastos e transferências que não faziam sentido para mim. Havia grandes somas saindo de sua conta para destinos desconhecidos, pagamentos repetitivos a certas entidades e, o mais perturbador, saques em dinheiro vivo de valores consideráveis. Minha filha, que sempre foi avessa a riscos e extremamente cautelosa, parecia ter se transformado em alguém que eu não reconhecia. A imagem da advogada bem-sucedida e responsável desvanecia-se
substituída por um enigma de irresponsabilidade e desespero. Eu tentava ligar para Sofia novamente, mas era inútil. Seu telefone continuava desligado e nenhuma de minhas mensagens era respondida. Era como se ela tivesse evaporado, deixando para trás apenas a sombra de suas dívidas e a angústia de sua mãe. A cada dia que passava, a preocupação se transformava em um medo mais profundo, não apenas pelas suas finanças, mas pela sua segurança e bem-estar. Onde uma pessoa se esconde quando está fugindo de uma dívida tão grande? Estaria ela em perigo? A senhora Almeida, do banco, havia me aconselhado a procurar um advogado especializado em direito bancário e familiar. Relutante, mas ciente da gravidade da situação, segui seu conselho. A primeira consulta com o Dr. Ricardo foi um balde de água fria. Ele explicou que a situação era delicada e que sim, a hipoteca da casa era uma ameaça real. A possibilidade de perder o lar que construí com tanto esforço por causa de segredos de minha filha era um pensamento insuportável, mas era uma realidade que eu precisava encarar. O Dr. Ricardo também me alertou sobre a possibilidade de Sofia ter se envolvido com agiotas ou grupos de empréstimo ilegais, dadas as taxas de juros absurdas em alguns dos contratos. Essa perspectiva me aterrorizou. A ideia de minha filha, sozinha, lidando com pessoas perigosas era um pesadelo. Eu sabia que precisava encontrá-la, não apenas para entender o que havia acontecido, mas para tentar protegê-la do que quer que a estivesse arrastando para esse abismo. A teia de dívidas de Sofia se tornara uma teia de mistério e perigo para toda a nossa família. Diante do silêncio de Sofia, decidi explorar o único rastro que me restava: o digital. Embora ela não estivesse respondendo a mensagens, talvez houvesse alguma pista em suas atividades online recentes, em grupos ou fóruns que ela frequentava, ou mesmo em comentários em publicações antigas. Revirei suas redes sociais, procurando por qualquer indício de mudança de comportamento, amizades novas, ou qualquer coisa que pudesse me dar um vislumbre do que estava acontecendo. Era uma invasão de privacidade, eu sabia, mas a necessidade de encontrá-la e entender era maior do que qualquer escrúpulo. Não encontrei nada óbvio, nenhuma declaração de desespero ou pedido de ajuda. No entanto, notei que ela havia apagado algumas fotos e postagens antigas, e seu círculo de amigos parecia ter diminuído consideravelmente. Isso me fez pensar que ela estava tentando apagar seus rastros, ou que estava sendo aconselhada a fazê-lo. A cada clique, a cada perfil que eu examinava, a imagem da minha filha se tornava mais nebulosa, mais distante da pessoa que eu pensava conhecer. A sensação de estar perdendo o controle da situação era esmagadora. Foi então que me lembrei de Patrícia, uma amiga de infância de Sofia, que sempre foi muito próxima dela. Patrícia era uma pessoa sensata e discreta, e eu confiava nela. Com hesitação, decidi procurá-la, explicando que estava preocupada com Sofia e que não conseguia contato. Patrícia, ao ouvir minha voz, pareceu apreensiva. Ela admitiu que também estava tendo dificuldades para falar com Sofia e que a amiga havia se tornado estranha nos últimos meses, esquiva e reservada. Patrícia revelou que Sofia havia se afastado de seu grupo de amigos, cancelado compromissos de última hora e, por vezes, parecia estar sob grande estresse. Ela mencionou que Sofia havia parado de frequentar os encontros semanais e que, quando se encontravam, Sofia estava sempre no telefone, sussurrando, parecendo nervosa. Uma vez, Patrícia a viu com um homem desconhecido, de aparência um tanto intimidante, em um café, e Sofia agiu de forma estranha, como se quisesse evitar que fossem vistas juntas. Essa informação acendeu um alarme ainda maior em minha mente. A conversa com Patrícia foi um misto de alívio e pânico. Alívio por saber que não era a única a notar as mudanças, e pânico por confirmar que Sofia estava de fato escondendo algo e possivelmente se envolvendo com pessoas perigosas. Patrícia se ofereceu para ajudar, prometendo tentar contatar Sofia mais uma vez e me avisar caso tivesse alguma notícia. Enquanto a agradecia, senti uma ponta de esperança, mas também a certeza de que a verdade, quando finalmente viesse à tona,
seria muito mais complexa e dolorosa do que eu poderia imaginar. O rastro digital, combinado com o depoimento de Patrícia, pintava um quadro sombrio. Com as informações de Patrícia e os documentos bancários, a busca por Sofia se transformou em uma investigação mais focada. Eu já não estava apenas procurando minha filha, estava tentando desvendar o mistério por trás de seu comportamento, de suas dívidas e de seu desaparecimento. O que poderia ter levado uma jovem advogada, com um futuro promissor, a mergulhar em um abismo financeiro tão profundo e a hipotecar a casa da própria mãe? A pergunta martelava em minha mente, sem trégua. Comecei a revisitar as memórias de Sofia, desde a infância até a vida adulta, buscando qualquer indício de vulnerabilidade, de algum traço de personalidade que pudesse explicar essa guinada. Ela sempre foi ambiciosa, sim, mas também prática e sensata. Teria ela se deixado seduzir por um estilo de vida que não podia bancar? Ou haveria algo mais sombrio, uma compulsão, um vício oculto que eu, como mãe, não fui capaz de perceber? A autoanálise era dolorosa, cheia de arrependimentos e se eu tivesse? O advogado, Dr. Ricardo, me orientou a não especular em vão e a focar nos fatos. Ele sugeriu que eu tentasse rastrear os destinatários das grandes transferências bancárias, mas isso exigiria uma ordem judicial, um processo demorado. Enquanto isso, o medo de perder a casa aumentava a cada dia. Eu me imaginava sem teto, com a vida virada de cabeça para baixo, tudo por causa de um segredo que eu não compreendia. A raiva começava a se misturar com a preocupação, criando um turbilhão emocional dentro de mim. A cada noite, eu revirava as informações que tinha, tentando conectar os pontos. O homem misterioso que Patrícia viu com Sofia, as ligações sussurradas, o afastamento dos amigos, as dívidas. Tudo parecia apontar para um envolvimento perigoso, talvez com pessoas que não tinham boas intenções. A ideia de que Sofia pudesse estar em apuros, talvez até mesmo sob ameaça, era um tormento constante. Eu me sentia impotente. Uma mãe sem saber como proteger sua filha de um perigo invisível. O medo crescente era quase insuportável. Não era apenas o medo das consequências financeiras, mas o medo pela própria Sofia. Eu precisava encontrá-la, não importa o custo. Eu precisava olhar nos olhos dela e exigir a verdade, por mais dolorosa que fosse. A busca por motivos havia se transformado em uma corrida contra o tempo, e eu estava determinada a não desistir, mesmo que isso significasse desenterrar segredos que poderiam destruir o que restava da nossa família. Uma semana depois da conversa com Patrícia, recebi uma ligação dela. Sua voz estava baixa e urgente. "Mãe", ela disse. "Eu a encontrei. Ela está na casa de praia da tia dela, na cidade vizinha. Mas ela não está bem." Meu coração deu um salto. Finalmente, uma pista concreta. Sem hesitar, preparei-me para ir ao encontro de Sofia, uma mistura de alívio e apreensão me consumindo. Eu não sabia o que esperar, mas a necessidade de vê-la era imperativa. A viagem até a cidade vizinha pareceu interminável. Cada quilômetro percorrido era um tormento de pensamentos e cenários. Ao chegar à casa de praia, o silêncio era opressor. Patrícia estava lá, à minha espera, com uma expressão de preocupação profunda. Ela me conduziu até a sala, onde Sofia estava sentada no sofá, encolhida, com o olhar perdido. Ela estava pálida, com olheiras profundas, e parecia ter perdido peso. Aquela não era a minha Sofia vibrante e cheia de vida. Ao me ver, Sofia encolheu-se ainda mais, como se quisesse desaparecer. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não disse uma palavra. O silêncio entre nós era pesado, carregado de anos de amor e agora de segredos não ditos. Eu me aproximei, sentei-me ao seu lado e a abracei, sentindo seu corpo tenso. "Filha, o que aconteceu? Por que você não me ligou? Por que todo esse mistério?" Perguntei, a voz embargada. Com a voz quase inaudível,
Sofia começou a falar. Não era uma confissão completa, mas uma revelação parcial, cheia de hesitação e vergonha. Ela admitiu ter contraído dívidas, mas não por luxo ou por um vício óbvio. Mencionou problemas com um grupo de pessoas, investimentos errados e uma pressão insuportável para pagar. O nome do homem que Patrícia havia visto com ela surgiu, um certo Sr. Mendes, que, segundo Sofia, havia se apresentado como um facilitador de negócios. A história era confusa, fragmentada, mas o suficiente para me dar uma ideia da gravidade da situação. Sofia parecia uma vítima, enredada em algo muito maior do que ela. Ela chorava incontrolavelmente, pedindo desculpas pela hipoteca da casa, explicando que havia sido forçada a fazer isso para cobrir outras dívidas e proteger a família. Minha raiva inicial deu lugar a uma profunda tristeza e compaixão. Minha filha estava em apuros, e eu precisava ajudá-la a sair dessa teia. O encontro na casa de praia foi apenas o começo. Levei Sofia de volta para casa, e nos dias seguintes, com muita paciência e insistência, ela finalmente começou a desvendar toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. A confissão completa veio em pedaços, entre soluços e períodos de silêncio, revelando um labirinto de mentiras e decisões desesperadas que me deixaram em choque a cada nova revelação. Era como se eu estivesse montando um quebra-cabeça macabro, onde cada peça adicionava uma nova camada de horror. Sofia começou explicando que tudo havia começado com um desejo de progredir mais rápido em sua carreira. Ela havia sido abordada por um conhecido que a apresentou a um grupo de investidores que prometiam retornos financeiros exorbitantes em um curto período. O Sr. Mendes era o líder desse grupo. No início, os retornos eram reais, o que a fez acreditar na legitimidade do esquema. Ela investiu suas economias e até mesmo um pequeno empréstimo pessoal, vendo o dinheiro crescer rapidamente. O problema começou quando ela quis retirar uma parte dos lucros. Foi informada de que precisava investir mais para desbloquear os fundos. Era a clássica pirâmide financeira, disfarçada de oportunidade de investimento exclusiva. Para não perder o que já havia ganho, Sofia pegou um empréstimo maior, convencida de que era apenas um passo temporário. A pressão do grupo, liderado pelo carismático e manipulador Sr. Mendes, era constante, com ameaças veladas de que ela perderia tudo se não seguisse as instruções. Ela chegou ao ponto de falsificar minha assinatura, ou usar a brecha legal do antigo contrato para hipotecar a casa. A vergonha e o medo de me contar a verdade a consumiam. Ela estava paranoica, acreditando que estava sendo vigiada, e que, se eu soubesse, colocaria a mim e a ela em perigo. As transferências misteriosas eram pagamentos a outros investidores, ou taxas de manutenção exigidas pelo esquema, sempre com a promessa de que o grande retorno estava quase lá. Essa confissão me esmagou. Minha filha, tão inteligente e perspicaz, havia caído em um golpe, e o desespero a levou a cometer atos impensáveis, colocando nossa família em uma situação financeira calamitosa. Ela não era uma vilã, mas uma vítima, manipulada e aterrorizada. A raiva que eu sentia por ela se transformou em uma tristeza profunda e uma determinação de protegê-la. Se você está acompanhando essa história e se sente tocado por essa jornada de descoberta e superação, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos a trazer histórias como esta, que revelam a complexidade das relações humanas e a força da resiliência. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos juntos desvendar os mistérios da vida. Com a confissão de Sofia, o cenário se tornou mais claro, mas não menos assustador. Ela havia sido vítima de um esquema de pirâmide financeira, uma fraude elaborada que prometia lucros irrealistas para atrair investidores, que, por sua vez, eram incentivados a recrutar novos membros para pagar os antigos. O Sr. Mendes não era um facilitador de negócios, mas o cérebro por trás de toda a operação,
um manipulador experiente que soube explorar as ambições e vulnerabilidades de Sofia. Sofia descreveu o Sr. Mendes como um homem charmoso e persuasivo, que se apresentava com uma aura de sucesso e exclusividade. Ele usava técnicas de pressão psicológica, criando um ambiente de urgência e medo, onde a dúvida era vista como um sinal de fraqueza. Ele a isolou de seus amigos e familiares, fazendo-a acreditar que somente ele e o grupo a entendiam e a apoiariam em seus grandes planos. Essa manipulação a levou a tomar decisões cada vez mais arriscadas, culminando na hipoteca da nossa casa. Os investimentos eram, na verdade, aportes de capital que alimentavam o topo da pirâmide, enquanto os últimos a entrar no esquema acabavam perdendo tudo. Sofia, em seu desespero para não perder o que já havia investido, pegava empréstimos cada vez maiores, na esperança de que o próximo pagamento resolvesse tudo. Ela estava presa em um ciclo vicioso de dívidas, alimentado pela falsa promessa de um retorno que nunca viria, e pelo medo das consequências caso desistisse. O impacto psicológico em Sofia era evidente. Ela estava exausta, traumatizada e com um profundo sentimento de culpa e vergonha. A cada detalhe que ela contava, eu podia ver o peso que ela carregava, a angústia de ter traído minha confiança e colocado nossa família em risco. Eu a via não como a responsável por tudo, mas como uma vítima de um predador que sabia como explorar as esperanças e os sonhos das pessoas. Minha prioridade agora era ajudar Sofia a se recuperar, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu sabia que ia enfrentar o Senhor. Mendes e o esquema de pirâmide seria uma batalha árdua, mas eu estava determinada a lutar por minha filha e por nossa família. A verdade, por mais cruel que fosse, era o primeiro passo para a cura. E agora que a tínhamos, poderíamos começar a traçar um plano para sair desse pesadelo. Com a verdade exposta, o próximo passo era traçar um plano de recuperação. Eu e Sofia, agora unidas contra um inimigo comum, sentamos com o doutor Ricardo, o advogado, para analisar a extensão dos danos e as possíveis saídas legais. A situação era complexa, mas não impossível de resolver, ele nos assegurou. A prioridade era proteger a casa e, em seguida, buscar justiça contra o Sr. Mendes e seu esquema fraudulento. O Dr. Ricardo explicou que, dadas as circunstâncias da manipulação e das ameaças, poderíamos argumentar que Sofia foi vítima de fraude e coação. Isso poderia nos dar uma base para contestar alguns dos empréstimos e, crucialmente, a validade da hipoteca da casa. No entanto, o processo seria longo e exigiria provas robustas. Sofia precisaria reunir todas as comunicações, extratos e qualquer evidência que pudesse comprovar o esquema de pirâmide e a pressão exercida pelo Sr. Mendes. Começamos a trabalhar juntas, Sofia e eu, em uma tarefa que antes parecia impensável. Ela, com a expertise jurídica, e eu, com a determinação de mãe, passamos horas organizando documentos, e-mails, mensagens de texto e registros de chamadas. Cada pedaço de papel, cada linha de texto, era uma peça crucial para construir nosso caso. Sofia, aos poucos, recuperava sua força, transformando a vergonha em uma vontade de lutar e de expor o Sr. Mendes. O Dr. Ricardo também nos alertou sobre os riscos. O Sr. Mendes e seu grupo não eram pessoas comuns. Eram criminosos experientes, e confrontá-los poderia trazer perigos. Ele nos aconselhou a manter a discrição e a não fazer movimentos precipitados. A segurança de Sofia era primordial. Essa advertência acendeu um novo tipo de medo em mim, mas também reforçou minha determinação. Não podíamos recuar agora. Os dias se transformaram em semanas de trabalho intenso. Sofia, com a ajuda de um terapeuta, começava a processar o trauma e a reconstruir sua autoestima. Eu, por outro lado, me via em um papel de detetive e protetora, aprendendo sobre termos financeiros e estratégias legais. O plano de recuperação era mais do que uma estratégia jurídica. Era um caminho para a cura e a restauração da confiança em nossa família, uma luta que estávamos dispostas a travar até o fim. A coleta de evidências tornou-se a nossa principal missão.
Sofia, agora mais forte e determinada, começou a vasculhar seu histórico digital e físico, buscando qualquer vestígio do esquema do Sr. Mendes. E-mails antigos, mensagens de WhatsApp com os membros do grupo, extratos bancários que mostravam as transferências para contas desconhecidas, tudo era minuciosamente analisado. Cada documento se tornava uma arma em nossa batalha legal. Ela encontrou trocas de mensagens que detalhavam as promessas de lucros, as oportunidades de investimento e as penalidades por não cumprir as metas. Havia também áudios e vídeos de reuniões online, onde o Sr. Mendes, com sua oratória persuasiva, manipulava os participantes. Era a prova cabal do modus operandi da pirâmide e a forma como Sofia e outros foram enganados. A cada nova descoberta, a raiva e a determinação em Sofia cresciam. No entanto, o processo não era isento de medos. O doutor Ricardo nos havia alertado sobre a natureza perigosa do Sr. Mendes e seu grupo. Havia relatos de outros investidores que tentaram sair do esquema e sofreram retaliações, desde ameaças veladas até perseguição e intimidação. Esse medo pairava sobre nós, uma sombra constante que nos lembrava da seriedade da situação. A cada passo que dávamos, sentíamos que estávamos pisando em um campo minado. Sofia começou a notar carros desconhecidos estacionados perto de nosso bairro, ligações anônimas que caíam ao serem atendidas, e até mesmo perfis falsos em suas redes sociais, tentando reestabelecer contato. A paranoia se instalou. Decidimos instalar câmeras de segurança na casa e adotar medidas de precaução, como mudar rotas e evitar sair sozinhas à noite. A liberdade que antes tínhamos foi substituída por um estado de alerta constante. Apesar do medo, a vontade de Sofia de expor o senhor. Mendes era maior. Ela sabia que outras pessoas estavam sendo enganadas e que a única maneira de impedir que mais vítimas caíssem na armadilha era denunciar. O processo de coleta de evidências, embora assustador, era também um ato de coragem e redenção para ela. Estávamos construindo nosso caso, tijolo por tijolo, sabendo que cada prova nos aproximava da justiça, mas também nos expunha a um perigo iminente. Com o dossiê de evidências em mãos, o Dr. Ricardo preparou a denúncia formal contra o senhor Mendes e seu esquema de pirâmide. O processo foi protocolado junto às autoridades competentes, a Polícia Civil, com foco em crimes financeiros, e o Ministério Público. Era um passo gigantesco, uma declaração de guerra contra aqueles que haviam explorado a confiança e o dinheiro de tantas pessoas. A sensação era de um misto de alívio e adrenalina. Acompanhamos Sofia à delegacia para o depoimento. Era um momento difícil e emocionalmente desgastante para ela, ter que reviver toda a experiência, detalhando a manipulação, as promessas falsas e as ameaças. A cada palavra, eu via a dor em seus olhos, mas também a força que ela havia encontrado para enfrentar seus agressores. O delegado, um homem experiente em crimes financeiros, ouviu atentamente, fazendo perguntas precisas e anotando cada detalhe. A investigação oficial começou. A polícia iniciou a análise das provas apresentadas, buscando outros possíveis envolvidos e tentando traçar o alcance total do esquema. O Dr. Ricardo nos informou que o processo seria lento, mas que as evidências eram fortes e que havia uma boa chance de sucesso. A esperança começou a ressurgir em meio à escuridão que nos cercava, um pequeno farol em uma tempestade. No entanto, a denúncia também intensificou a tensão. As ameaças veladas se tornaram mais explícitas. Mensagens anônimas com conteúdo intimidador chegavam ao telefone de Sofia, e em uma ocasião, um carro desconhecido parou em frente à nossa casa por vários minutos antes de partir. O medo de retaliação era real, e passamos a tomar precauções ainda maiores, evitando sair sozinhas e mantendo um perfil discreto. Apesar do perigo, Sofia estava determinada a seguir em frente. Ela sabia que não era apenas por ela, mas por todas as outras vítimas que o Sr. Mendes havia enganado. A denúncia formal era um passo crucial, e agora era uma questão de tempo e paciência até que a justiça fosse feita.
O início da investigação trazia consigo a promessa de um fim para esse pesadelo, mas também a certeza de que a luta estava apenas começando. A revelação do esquema e a denúncia formal tiveram um impacto profundo em nossa família, que ia muito além das questões financeiras. A confiança, que havia sido tão abalada, precisava ser reconstruída tijolo por tijolo. Não era apenas a confiança de mãe e filha, mas também a confiança entre outros membros da família, que estavam confusos e preocupados com a situação. A transparência se tornou nossa nova regra de ouro. Eu e Sofia tivemos longas conversas, cheias de lágrimas e desabafos. Ela expressou seu profundo arrependimento por ter mentido e por ter colocado a casa em risco. Eu, por minha vez, tentei entender a pressão sob a qual ela estava e perdoar. Não esquecer, mas perdoar para que pudéssemos seguir em frente. Era um processo doloroso, mas necessário para curar as feridas emocionais que haviam se aberto. O amor de mãe, no fim das contas, prevaleceu sobre a raiva e a decepção. Outros membros da família, como meu irmão e minha irmã, que sempre foram próximos, também foram informados da situação. A princípio, houve choque e alguma incredulidade, mas ao ver a fragilidade de Sofia e a minha determinação em apoiá-la, eles se uniram a nós. O apoio da família se tornou um pilar fundamental, um lembrete de que não estávamos sozinhas nessa batalha. Eles ofereceram ajuda, seja financeira ou emocional, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, os laços familiares podem se fortalecer. A casa, que havia sido o centro da discórdia, tornou-se um símbolo de nossa união e resiliência. Enquanto o processo legal avançava para contestar a hipoteca, trabalhávamos juntas para manter a esperança. Começamos a fazer pequenos ajustes em nossas vidas, cortando gastos desnecessários e focando em um futuro mais seguro. Sofia, por sua vez, estava determinada a reconstruir sua vida profissional e financeira, buscando novas oportunidades e aprendendo com os erros do passado. A reconstrução da confiança não era um caminho fácil, mas era um caminho que estávamos dispostas a percorrer. Cada conversa, cada gesto de apoio, cada pequena vitória no processo legal era um passo em direção à cura. Nossa família, embora abalada, estava se reerguendo, mais forte e mais unida do que nunca, com a certeza de que, juntas, poderíamos superar qualquer adversidade que o futuro nos reservasse. A investigação policial avançava, e com ela, novas informações começavam a surgir. O doutor Ricardo nos manteve atualizadas sobre os desdobramentos, e não demorou muito para que a polícia identificasse outras vítimas do Sr. Mendes e seu esquema. A denúncia de Sofia não era um caso isolado. Era a ponta do iceberg de uma operação fraudulenta muito maior do que imaginávamos, que havia enganado dezenas, talvez centenas de pessoas. A polícia conseguiu rastrear as contas bancárias para as quais Sofia e outros investidores transferiram dinheiro. Essas contas estavam em nome de laranjas, ou empresas de fachada, um artifício comum em esquemas de pirâmide. A rede de cumplicidade era vasta e complexa, dificultando a identificação de todos os envolvidos, mas a persistência dos investigadores era notável. Cada nova vítima identificada fortalecia o caso contra o Sr. Mendes, transformando o que era um drama familiar em um caso de justiça coletiva. O depoimento de Sofia, combinado com as provas que ela havia coletado, foi crucial para que outras vítimas se encorajassem a denunciar. Ao saberem que não estavam sozinhas e que havia alguém lutando por elas, a vergonha e o medo diminuíram, dando lugar à esperança. A história de Sofia, embora dolorosa, tornou-se um farol para outros que estavam presos na mesma armadilha, mostrando que era possível sair e buscar reparação. A descoberta de novas vítimas trouxe uma nova perspectiva para Sofia. Ela não era apenas uma vítima, mas também uma catalisadora de mudança. A culpa que a consumia começou a ser substituída por um senso de propósito. Ela se sentia responsável por ajudar a expor o Sr. Mendes e a evitar que mais pessoas caíssem em seu golpe. Essa nova determinação a impulsionou a colaborar ainda mais com a investigação,
fornecendo detalhes e insights que só alguém que esteve dentro do esquema poderia oferecer. O desdobramento da investigação era um lembrete de que o mal se esconde em muitas formas e que a vigilância e a coragem são essenciais para combatê-lo. A cada nova vítima que se apresentava, a gravidade da situação se tornava mais evidente, mas também a força da união e da busca por justiça. A luta estava longe de terminar, mas agora tínhamos um exército de vozes, ecoando a verdade e exigindo reparação. Com a investigação avançando e o número de vítimas crescendo, o Dr. Ricardo nos informou que a polícia estava se aproximando do Sr. Mendes. Embora ainda não houvesse uma prisão, a pressão estava aumentando, e ele estava sendo forçado a se mover nas sombras, perdendo sua capacidade de operar livremente. Era um confronto indireto, mas significativo, um sinal de que a justiça estava se aproximando, passo a passo. A ascendência da esperança era palpável em nossa casa. Sofia, que antes estava encolhida e com medo, agora demonstrava uma força e uma resiliência notáveis. Ela participava ativamente das reuniões com o advogado e os investigadores, compartilhando suas experiências e contribuindo com sua perspectiva única. Sua determinação em ver o Sr. Mendes responsabilizado era uma força motriz para todos nós. O Dr. Ricardo também nos trouxe boas notícias sobre a hipoteca da casa. Com base nas evidências de fraude e coação, ele havia conseguido uma liminar judicial para suspender temporariamente a execução da hipoteca. Isso nos deu um fôlego crucial, afastando a ameaça imediata de perder nosso lar. Era uma vitória parcial, mas significativa, um lembrete de que a luta legal estava, de fato, produzindo resultados concretos. A comunicação com outras vítimas também se tornou um pilar de apoio. Sofia se conectou com algumas delas, compartilhando histórias e oferecendo suporte mútuo. Essa comunidade de vítimas, antes isoladas e envergonhadas, agora formava uma frente unida contra o agressor. A solidariedade era um bálsamo para as feridas, e a troca de experiências fortalecia a todos, mostrando que a recuperação era possível. O confronto indireto com o Sr. Mendes, embora não fosse um encontro físico, representava um avanço moral e legal. Cada notícia positiva da investigação, cada nova vítima que se juntava à causa, cada passo em direção à proteção da nossa casa, era um raio de esperança que iluminava nosso caminho. Acreditávamos que o fim do pesadelo estava próximo e que a justiça, finalmente, prevaleceria. Os meses seguintes foram de intensa expectativa. A investigação se aprofundou e as autoridades, munidas de um vasto arsenal de provas e testemunhos, finalmente fecharam o cerco ao Sr. Mendes. A notícia de sua prisão chegou como um misto de alívio e surpresa, um momento de catarse que parecia libertar um peso que carregávamos há tanto tempo. Era o desfecho que tanto aguardávamos, o fim de uma era de medo e incerteza. A prisão do Sr. Mendes foi amplamente divulgada pela mídia, revelando a extensão de seu esquema e o número de vítimas que ele havia lesado. A justiça, embora tardia, estava começando a ser feita. Para Sofia, a notícia foi um divisor de águas. Ela sentiu uma mistura de emoções. Alívio por saber que ele não poderia mais enganar outras pessoas, mas também uma tristeza profunda pela lembrança do trauma que ele causou. Era o fim de um capítulo sombrio, mas as cicatrizes permaneceriam. O Dr. Ricardo nos explicou que a prisão era apenas o começo do processo judicial. Haveria um longo caminho até o julgamento e a condenação, mas as evidências eram robustas e a chance de sucesso alta. A polícia havia apreendido bens, documentos e computadores que comprovavam a fraude, e muitos dos laranjas e cúmplices estavam sendo investigados. A teia de corrupção estava sendo desmantelada, peça por peça. A notícia da prisão do Sr. Mendes também trouxe uma sensação de segurança renovada para Sofia e para mim. As ameaças e a vigilância cessaram, e pudemos voltar a viver com um pouco mais de tranquilidade. A paranoia diminuiu, e a liberdade que havíamos perdido aos poucos retornava. Era como se a escuridão que nos cercava
estivesse finalmente se dissipando, dando lugar à luz. A prisão do Sr. Mendes não era apenas uma vitória legal, era uma vitória moral. Era a prova de que a verdade, por mais escondida que estivesse, sempre encontra um caminho para vir à tona, e que a justiça, por mais lenta que fosse, um dia prevaleceria. O cerco havia se fechado, e o agressor estava finalmente sob custódia, um marco crucial em nossa jornada de recuperação e redenção. Com o Senhor. Mendes preso, o foco da nossa batalha se voltou para o processo judicial. O Dr. Ricardo nos preparou para o que seria um longo e, por vezes, desgastante período de audiências, depoimentos e confrontos legais. Sofia, como uma das principais vítimas e testemunhas, teria um papel crucial em todo o processo. Era a sua chance de finalmente contar sua história diante da justiça. O testemunho de Sofia foi um dos momentos mais emocionantes e difíceis de todo o processo. Diante do juiz e do Sr. Mendes, ela reviveu cada detalhe da manipulação, das promessas falsas e do impacto devastador que o esquema teve em sua vida e na de nossa família. Sua voz, embora embargada pela emoção, era firme e clara, carregada de uma coragem que me encheu de orgulho. Ela não era mais a vítima envergonhada, mas uma mulher forte e determinada a buscar justiça. O Sr. Mendes, presente nas audiências, tentava se defender, negando as acusações e tentando desqualificar o testemunho de Sofia e das outras vítimas. No entanto, as evidências eram esmagadoras. Os extratos bancários, as mensagens, os áudios e os depoimentos de dezenas de outras pessoas formavam um mosaico irrefutável da sua culpa. A cada nova prova apresentada, sua defesa se desmoronava e a verdade se tornava mais evidente. Eu estava presente em todas as audiências, apoiando Sofia, segurando sua mão nos momentos de maior tensão. Ver minha filha enfrentar seu algoz com tanta dignidade e coragem era inspirador. Era um testemunho de sua resiliência e de sua capacidade de transformar uma experiência traumática em uma força para a justiça. O processo judicial não era apenas sobre punir um criminoso. Era sobre a redenção de Sofia e a restauração da nossa paz. O Dr. Ricardo, com sua expertise e dedicação, conduziu o caso com maestria. Ele garantiu que todas as provas fossem apresentadas de forma clara e concisa, e que a voz das vítimas fosse ouvida. O processo judicial, embora exaustivo, era um lembrete de que o sistema de justiça, apesar de suas falhas, ainda pode ser um instrumento poderoso para proteger os inocentes e punir os culpados. Estávamos um passo mais perto de fechar esse doloroso capítulo de nossas vidas. Após meses de audiências e deliberações, o veredito foi finalmente proferido. O Sr. Mendes foi considerado culpado de fraude, estelionato e formação de quadrilha. A sentença foi rigorosa, refletindo a gravidade de seus crimes e o número de vidas que ele havia destruído. A notícia da condenação foi um alívio imenso, um peso que foi retirado de nossos ombros e um sentimento de que a justiça, de fato, havia sido restaurada. Para Sofia, a sentença foi um momento de libertação. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de um alívio profundo e de uma sensação de encerramento. Ela finalmente podia começar a se curar, sabendo que seu agressor estava pagando por seus atos. A condenação do Sr. Mendes não traria de volta o dinheiro perdido, mas traria algo muito mais valioso: a paz de espírito e a validação de que ela era uma vítima, e não uma culpada. O Dr. Ricardo também obteve uma vitória significativa em relação à hipoteca da casa, com base na condenação do Sr. Mendes e na comprovação de fraude, o juiz anulou a hipoteca, liberando nossa propriedade do risco de execução. Era uma vitória financeira crucial que nos permitia manter nosso lar e reconstruir nossa segurança. A casa, que havia sido o epicentro do nosso drama, agora voltava a ser um refúgio de paz e segurança. A imprensa cobriu amplamente o caso, divulgando a história de Sofia e a coragem das outras vítimas.
Isso serviu como um alerta para outras pessoas sobre os perigos dos esquemas de pirâmide e a importância de denunciar fraudes. A história de Sofia, que começou com uma ligação devastadora, agora se transformava em um exemplo de resiliência e de como a verdade pode, eventualmente, prevalecer. A sentença e a restauração da justiça marcaram o fim de uma longa e dolorosa batalha. Não era um final feliz como nos contos de fadas, mas era um final justo, que nos permitia seguir em frente com nossas vidas. O Sr. Mendes estava preso, a casa estava segura, e Sofia estava em seu caminho para a recuperação. Acreditávamos que o pior havia passado, e que agora poderíamos focar em reconstruir o futuro com esperança e dignidade. Com o processo judicial concluído e o Sr. Mendes condenado, a recuperação de Sofia e a reconstrução financeira se tornaram as nossas principais prioridades. O trauma emocional era profundo, e o caminho para a cura ainda era longo, mas agora ela tinha a liberdade e a paz de espírito para se concentrar em si mesma. A terapia continuou sendo um pilar fundamental em sua jornada. Sofia, com o apoio da família e dos amigos, começou a reorganizar sua vida profissional. Ela havia perdido muito, mas não sua capacidade e inteligência. Com a ajuda de contatos antigos e a recomendação do Dr. Ricardo, ela conseguiu um novo emprego em um escritório de advocacia respeitável, onde pôde recomeçar, aplicando seus talentos de forma ética e construtiva. Era um recomeço, um passo importante para restaurar sua autoconfiança e sua imagem profissional. A reconstrução financeira era um desafio ainda maior. Embora a hipoteca da casa tivesse sido anulada, as dívidas que Sofia havia contraído com outros bancos e financeiras ainda existiam. Com a orientação do Dr. Ricardo, negociamos com os credores, explicando a situação e buscando acordos de pagamento mais justos e parcelados. Era um processo demorado, mas a determinação de Sofia em quitar suas dívidas e limpar seu nome era inabalável. Eu, por minha vez, também tive que ajustar minhas finanças para ajudar Sofia a se reerguer. Unimos nossos orçamentos e fizemos sacrifícios, mas o fizemos com um espírito de união e apoio mútuo. A crise financeira nos ensinou lições valiosas sobre a importância da prudência, da transparência e do apoio familiar. Não era apenas sobre dinheiro, mas sobre a construção de uma base sólida para o futuro. A recuperação de Sofia não era apenas sobre dinheiro ou carreira, era sobre a sua alma. Ela estava aprendendo a perdoar a si mesma, a aceitar que foi vítima de uma fraude e a transformar essa experiência dolorosa em uma força para ajudar os outros. A reconstrução financeira era um reflexo de sua reconstrução interna, um testemunho de sua resiliência e de sua capacidade de superar adversidades, emergindo mais forte e mais sábia. A jornada que começou com uma ligação perturbadora do banco nos ensinou lições inestimáveis, que transcenderam a esfera financeira e se enraizaram profundamente em nossos corações. A mais importante delas foi a fragilidade da confiança e a importância da comunicação aberta dentro da família. Os segredos, por mais bem-intencionados que sejam, podem se transformar em abismos que separam as pessoas. Aprendemos que, mesmo as pessoas mais inteligentes e preparadas, como Sofia, podem ser vítimas de manipulação e fraude. A ganância e a promessa de dinheiro fácil são iscas poderosas, capazes de cegar até os mais astutos. Essa experiência nos tornou mais cautelosas, mais vigilantes e mais conscientes dos perigos que espreitam no mundo financeiro e digital. A desconfiança saudável se tornou uma ferramenta de proteção. A força da família se revelou em sua plenitude nos momentos mais sombrios. Quando tudo parecia desmoronar, o amor e o apoio mútuo foram os pilares que nos mantiveram de pé. A união entre mãe e filha, que havia sido testada ao limite, emergiu mais forte e mais profunda. Aprendemos que, juntas, poderíamos enfrentar qualquer tempestade, e que o perdão e a compaixão são essenciais para a cura. Sofia,
agora uma advogada mais experiente e consciente, passou a usar sua voz para alertar outras pessoas sobre os perigos de esquemas fraudulentos. Ela se tornou uma defensora de vítimas de pirâmides financeiras, compartilhando sua história e oferecendo orientação. Sua experiência dolorosa foi transformada em um propósito, uma forma de evitar que outros passassem pelo mesmo sofrimento. As lições aprendidas foram gravadas em nossa alma, moldando nossa perspectiva de vida e nossas prioridades. O dinheiro, que havia sido a causa de tanta dor, agora era visto com um novo olhar. Uma ferramenta para a segurança, não para a ostentação. A verdadeira riqueza estava na integridade, na honestidade e nos laços inquebráveis da família. Estávamos prontas para o futuro, armadas com sabedoria e a força de nossa união. A história de Sofia e a ligação do banco se tornaram um legado, uma narrativa de alerta e resiliência que ecoa em nossa família e naqueles que a conhecem. Não foi apenas um evento isolado, mas um ponto de virada que redefiniu nossas vidas, nossos valores e a forma como enxergamos o mundo. A verdade, por mais dolorosa que tenha sido, nos libertou e nos permitiu reconstruir sobre bases mais sólidas e transparentes. Hoje, a casa, nosso refúgio, carrega a memória da tempestade que enfrentamos, mas também a marca da resiliência e da vitória. Não é mais apenas um imóvel, mas um símbolo de superação, de um lar que foi quase perdido por segredos e fraudes, mas que foi resgatado pela união e pela justiça. Cada cômodo parece sussurrar histórias de medo e esperança, de lágrimas e risos, de uma família que se recusou a ser quebrada. Sofia, minha filha, é hoje uma mulher ainda mais forte e consciente. A advogada brilhante que eu conhecia antes da crise retornou, mas com uma maturidade e uma empatia que só a dor e a superação podem forjar. Ela não esconde sua história. Ao contrário, a compartilha com coragem, transformando sua experiência em uma fonte de inspiração e conhecimento para outros, ajudando a iluminar os caminhos escuros da fraude. Olhando para trás, para aquela manhã em que o telefone tocou, percebo que, embora a descoberta tenha sido devastadora, ela também foi um catalisador. Ela nos forçou a confrontar verdades difíceis, a desenterrar segredos e a lutar por aquilo que realmente importa. A dor foi imensa, mas a transformação foi ainda maior. A devastação inicial deu lugar a uma renovação, a uma nova chance de viver com integridade e amor. E assim, encerramos esta jornada, não com um final de conto de fadas, mas com a beleza crua da realidade e a força inabalável do espírito humano. A história de como o banco me ligou e o que descobri sobre minha filha foi devastador, mas também foi a história de como uma família, diante da adversidade, encontrou a coragem para lutar, a força para perdoar e a sabedoria para reconstruir. Que esta narrativa sirva como um lembrete de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da verdade e do amor pode sempre prevalecer. E se você se emocionou com essa história e quer continuar explorando os mistérios e dramas humanos que a vida nos apresenta, não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e conferir nosso próximo vídeo, onde desvendaremos outro enigma que vai te prender do início ao fim.